Muito boa tarde a todos. Hum, Eu gostaria de agradecer a vossa presença e a vossa participação neste fórum, que penso que realmente é de felicitar a iniciativa que a Ordem dos Nutricionistas teve, porque efetivamente nestas situações de crise, mais ainda nestas situações de crise, é evidente que a atuação do nutricionista deve ser uniforme, deve ser consistente e deve ser baseada na evidência científica, naquilo que é possível à data ser a melhor tomada de decisão, de proporcionar-nos a melhor tomada de decisão. Portanto, eu gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado para fazer a apresentação do Guia Orientador da Ordem dos Nutricionistas para as Boas Práticas durante a pandemia Covid-19. Agradecer a vossa presença, esperar que todos se encontrem bem dentro daquilo que é possível. E eu iria iniciar por fazer um enquadramento do panorama atual. Portanto, este fórum irá debruçar-se, portanto, é o quarto fórum deste ciclo de webinars, irá debruçar-se sobre a restauração coletiva. A restauração coletiva, efetivamente, e podemos aqui pensar na restauração coletiva e na restauração pública. A restauração pública teve que se reestruturar um pouco, uma vez que reformular os seus serviços, uma vez que os estabelecimentos encerraram, podendo continuar a funcionar em sistema de takeaway ou de home delivery, portanto, de entrega de refeições. E efetivamente teve que haver aqui também um reajuste, uma reformulação da sua prestação do serviço e do modo dos processos, como essa prestação de serviço era desenvolvida. Em relação à restauração coletiva, e eu aqui, apesar dos colegas que me antecederam nestas sessões também terem falado de alguma forma naquelas situações em que a prestação do serviço de refeições é feita através de gestão direta. Vou falar em restauração coletiva, englobando um pouco quer a gestão direta, quer a gestão dos serviços de alimentação através, tanto da gestão do serviço de alimentação adjudicados, em que o serviço está adjudicado a empresas de restauração coletiva. Portanto, neste setor de atividade da restauração coletiva, nós temos atualmente face às contingências, temos uma restauração coletiva, digamos que a duas velocidades, ou seja, as empresas tiveram que se adaptar ao facto de, em simultâneo, terem existido alguns, até uma percentagem significativa, dependendo dos setores de atividade, uma percentagem significativa de unidades de restauração coletiva que encerraram, e aqui terão sido em algumas situações as escolas e os estabelecimentos de ensino, embora alguns tenham continuado em funcionamento, e devo dizer que muito recentemente, portanto, houve uma nova publicação e a partir do próximo trimestre, todos os alunos do escalão A e B, assim como os filhos das forças de segurança, de saúde e de outros grupos profissionais com relevo, neste momento com atividades de relevo para a sociedade, os filhos podem tomar a sua refeição nos estabelecimentos em sítio que estão sinalizados para tal. Portanto, nem todos os estabelecimentos escolares, nem todos os refeitórios dos estabelecimentos escolares encerraram.
Portanto, mas principalmente, como eu dizia, principalmente estes e algum setor empresarial, efetivamente houve aqui uma diminuição. Um, a par disto, houve realmente um esforço redobrado que foi necessário ser feito, um reajuste, uma reformulação muito grande, um pensamento que foi necessário ser criado, diferentes processos de adaptação, exatamente, à situação de pandemia, principalmente nas unidades hospitalares, mas também nos estabelecimentos prisionais e em muitas instituições de apoio social. É exatamente esta dicotomia que as empresas de restauração coletiva vivem no momento atual, e perante as quais foi necessário fazer alguns reajustes que vamos falar e desenvolver um pouco sobre eles. Efetivamente, se houve uma diminuição da sua atividade, houve também um grande empenho por parte das empresas de restauração coletiva em garantirem a alimentação a todos os cidadãos, a todas as pessoas que, pelas suas circunstâncias, não poderiam ter acesso por outra via, como disse, nas unidades hospitalares, nos estabelecimentos prisionais e em algumas instituições de apoio social e empresas que mantêm a sua produção, a sua elaboração. Portanto, esta, esta necessidade de garantir o direito à alimentação destes grupos de pessoas faz com que, efetivamente, a restauração coletiva deva ser considerado um dos grupos profissionais com impacto positivo e com necessidade de laborar neste período. Vou passar a apresentar o guia orientador das boas práticas do nutricionista durante a pandemia Covid-19 e durante a apresentação, já agora também dizer que efetivamente, em boa hora, a Ordem dos Nutricionistas elaborou e divulgou este documento, porque permite efetivamente que toda a ação seja uniforme, seja consistente e seja pautada por elevados índices de conhecimento científico, que é efetivamente aquilo que nos cumpre fazer. O guia diz-nos que apresenta-nos como primeiro ponto a gestão de equipas. E efetivamente a gestão de equipas neste setor revelou-se um aspecto primordial. As equipas das unidades de restauração coletiva estão habituadas a lidar com o stress, com a pressão, com um número elevado de intervenientes, seja o interlocutor junto da empresa, seja o cliente, seja o próprio consumidor no local, assim como outras entidades oficiais e que verificam aspectos normativos. Portanto, isto é um ambiente clássico, diário, nas unidades de restauração coletiva. Os horários de início de prestação do serviço, que são relativamente rígidos e em relação aos quais é necessário dar cumprimento efetivo. Mas também é verdade que esta é uma situação um pouco distinta nesse sentido, porque a pressão é uma pressão que se relaciona muito diretamente com a sua saúde e a saúde daqueles a quem são prestados os serviços de alimentação. Portanto, a gestão por parte das equipas de todas estas questões foi extremamente, foi e continua a ser extremamente importante ouvir as pessoas, serenar as equipas
dar-lhes condições para um bom funcionamento. Por exemplo, das questões práticas que nós desenvolvemos logo no início desta situação foi através de uma aplicação muito simples do WhatsApp, foi fazer um grupo de WhatsApp para que a comunicação, porque aqui efetivamente a comunicação tem um papel muito relevante, mas a comunicação entre, digamos, a estrutura da organização e todos os seus colaboradores, independentemente da sua localização geográfica, porque esse é um dos aspectos também que no que diz respeito à restauração coletiva, é um aspecto relevante, é a dispersão geográfica. Portanto, há alguma dificuldade, mais ainda neste período em que a mobilidade deve ser contida, e, portanto, as visitas e o acompanhamento no local às diferentes equipas deve ser condicionado, pelo menos deve ser feito com alguma restrição, com alguma cautela, mas também havia a necessidade, ou há a necessidade, de que as equipas, a necessidade imperativa, de que as equipas não se sintam mais desapoiadas, não se sintam que realmente as suas necessidades não são ouvidas no imediato e, portanto, nós através dessa aplicação e de um simples grupo de WhatsApp, aquilo que conseguimos foi fazer isso, que realmente a comunicação fosse bidirecional e de uma forma bastante imediata. Portanto, é um simples exemplo de uma medida que pode ser tomada e que pode se tornar revelar bastante positiva. Mas, portanto, em relação à gestão das equipas, em relação a este ponto, um dos primeiros aspectos que foi necessário desenvolver, assim como em praticamente todas as organizações e por indicação da Direção-Geral da Saúde, foi a elaboração do plano de contingência. As indicações da Direção-Geral da Saúde eram para que esse plano de contingência fosse por cada unidade de restauração coletiva, porque efetivamente são realidades distintas, mas devido também, e outra característica das empresas de restauração coletiva, é o número de unidade, portanto, a grandeza do número de unidades de restauração coletiva, que pelo menos as grandes empresas de restauração coletiva em Portugal têm, não possibilita que seja feito um plano de contingência por cada uma das unidades. Portanto, é aquilo que penso eu e daquilo que me foi possível também perguntar, aferir e o trabalho que fiz previamente para falar-vos agora sobre o setor da restauração coletiva, aquilo que as empresas de restauração coletiva fizeram foi desenvolver um plano de contingência que no fundo abarcasse as diferentes tipologias de serviço, as diferentes tipologias de unidades de restauração coletiva que têm e que cada uma das empresas de restauração coletiva conhece muito bem a sua realidade e, portanto, consegue englobar neste plano de contingente essas especificidades das diferentes unidades de restauração coletiva. Depois, outro aspecto é exatamente a informação, a formação o conhecimento, o transmitir aos manipuladores de alimentos, aos colaboradores das unidades de restauração coletiva, aquilo que é esta pandemia, de que forma é que a infecção pode, portanto, quais são os sintomas da infecção, de que forma é que se deve prevenir essa infecção, também é obviamente um dos passos muito importantes para este tranquilizar só um momento, peço desculpa porque eu estou aqui também a ver que estão-me aqui a tentar dar uma informação, mas eu penso que estão a ouvir bem e que estão a ver bem, que está tudo a correr bem. Outro aspecto importante para além desse de informar os colaboradores sobre os sinais e sintomas da infecção e as regras que deverão ter, é também que eles
controlem o seu estado de saúde, dando especial atenção à presença de febre, de tosse e da dificuldade respiratória, aqueles sintomas que todos nós sabemos que devem ser atendidos e que devem ser escrutinados quase neste momento. Depois, também em relação à gestão das equipas, um aspecto também muito importante é exatamente a distribuição dos profissionais. Aquilo que são as indicações, portanto, temos um sistema de equipas espelho com a rotatividade entre as equipas. Também houve um esforço muito grande para se dar cumprimento a esta boa prática. Contudo, nas unidades de restauração coletiva, assim como nós sabemos também em outros locais, mas nas unidades de restauração coletiva, efetivamente, as equipas são as exatas para o tipo de serviço que é prestado. Isto é o rácio da mão de obra, assim como acontece noutros setores de atividade, tem sido aferido, gradualmente aferido, e portanto há aqui houve alguma dificuldade no cumprimento desta boa prática, mas com imaginação, com muita também colaboração por parte das equipas, e com alguma engenharia, com alguma inovação, foi possível também, na generalidade das unidades, cumprir com esta boa prática. Nós aqui eu tenho estado a falar das unidades de restauração coletiva que estão no local, portanto, as empresas de restauração coletiva trabalham nas instituições nas instituições em que prestam os seus serviços, portanto, que estão concessionadas, adjudicadas, em que está adjudicado o seu serviço. Isto significa que quer o plano de contingência, quer algumas das boas práticas têm que ser colocadas em ação em conjunto com a instituição que acolhe a prestação deste serviço. Por exemplo, uma das medidas que nós tomamos foi solicitar à instituição onde estávamos a prestar o serviço de fornecimento de refeições se nos poderia indicar qual era o seu local de isolamento, portanto, uma das medidas preconizadas no plano de contingência, e se poderia ser comum também aos nossos profissionais. Na globalidade tivemos uma resposta bastante positiva, até porque as unidades de restauração coletiva, portanto as instalações em si, muitas vezes não têm condições para se colocar uma divisão em exclusivo para esta possível necessária medida. Portanto, tivemos uma boa colaboração na generalidade dos casos. Portanto, mas em relação às unidades de restauração coletiva, a gestão das equipas foi feita desta forma. As empresas de restauração coletiva têm também a sua estrutura funcional, os seus diferentes departamentos e direções, que neste momento estarão a fazer, até porque tornou-se o estado de emergência, dá a indicação de ser obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, sempre que as funções em causa o permitam, e, portanto, é desta forma que as equipas no terreno estão a ser orientadas pela estrutura das empresas de restauração coletiva. Outro ponto fundamental que é referido no guia orientador é exatamente da higiene e segurança alimentar. Eu, antes de desenvolver mais este tema da higiene e segurança alimentar e dos cuidados que devem ser tidos, quer em relação à higiene pessoal, à higiene das instalações, assim como também os cuidados a ter na produção de refeições, eu queria só dar nota, porque é um aspecto que me parece extremamente importante, que efetivamente aquilo que a OMS diz e aquilo que também é reforçado pelo Centro Europeu da doença, da prevenção das doenças e controle das doenças, pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar
e pela própria OMS, é que é altamente improvável que as pessoas possam contrair o Covid-19 através dos alimentos ou de embalagens de alimentos. Portanto, a evidência científica atual é esta: é altamente improvável. Isto não nos dá uma garantia absoluta, exatamente por isso é que há o reforço de algumas medidas, mas isto é extremamente importante para se perceber que as medidas que foram vertidas para o guia orientador são, na sua generalidade, medidas que a todo e qualquer momento as empresas de restauração coletiva são obrigadas a seguir por via do Regulamento 852, que define exatamente que todo e qualquer estabelecimento que lide com alimentos tem que ter implementado uma metodologia de segurança alimentar e refere especificamente a metodologia HACCP, mas pode ser outra, para garantir a segurança alimentar das pessoas. Portanto, tudo aquilo que foi vertido e tudo aquilo que está neste momento a ser feito pelas empresas de restauração coletiva, nas unidades de restauração coletiva, não é mais que um reforço positivo das medidas que diariamente são consideradas. Eu devo também dizer, porque penso que é um bom indicador e é um indicador que trará com certeza tranquilidade a todos, mas devo dizer que, ao que eu consegui aferir, o número de colaboradores infectados que trabalham diretamente nas empresas de restauração coletiva é escasso. E penso que isto, obviamente que aqui não posso estar a fazer qualquer relação direta, mas será um bom indicador de que efetivamente as medidas de segurança alimentar estão a ser praticadas. Portanto, mas como eu dizia, em relação à higiene e segurança alimentar e em relação à higiene pessoal, é importante haver um reforço da formação de todos os colaboradores da formação dada a todos os elementos da equipa, nomeadamente sobre higiene das mãos. A higiene das mãos é uma prática diária constante que em toda e qualquer unidade de restauração coletiva é sempre bastante reforçada e neste momento penso que a adesão dos colaboradores a esta medida é total e de alguma forma a formação que as empresas de restauração coletiva dão às suas equipas e que faz com que as pessoas tenham um conhecimento elevado sobre regras de segurança alimentar, neste momento se tornou numa competência efetiva. Portanto, penso que isto realmente é um dos aspectos que deve ser sinalizado e que deve ser destacado neste período mais difícil em que passamos. Mas também tanto a formação sobre a etiqueta respiratória, sobre os procedimentos de colocação de máscara quando aplicada. A distância entre os colaboradores, sempre possível, portanto, todas as medidas de etiqueta respiratória e comportamento social a fixar também essa informação. Também redobrar ou reforçar a formação e a informação sobre a utilização dos produtos de higiene e limpeza, portanto, detergentes e desinfetantes. Passando ao ponto da higiene das instalações e dos equipamentos, aqui todas as unidades possuem um plano de higiene e, portanto, aquilo que foi necessário fazer foi um reforço desse plano de higiene, designadamente no que diz respeito à periodicidade com que algumas medidas de limpeza e higiene estavam previstas, incidir sobre algumas superfícies que já também anteriormente são tidas em consideração quando se fala com as equipas sobre a necessidade da limpeza dos vários locais. Tanto aquelas superfícies que mais vezes são tocadas, não é? Sejam maçanetas, torneiras, mesas, interruptores,
Eu aqui também chamo a atenção para o caso dos elevadores, em que, principalmente nas unidades hospitalares ou de cuidados continuados, em que são transportadas as refeições, também ter alguma atenção ou bastante atenção nos botões dos próprios elevadores e no corrimão do próprio elevador, ter isso em consideração. As técnicas de limpeza também se faz aqui. Há algumas sugestões em relação às técnicas de limpeza, que são aquelas que constam de um plano de higiene. A periodicidade com que a limpeza deve ser feita é sugerida no guião. De qualquer das formas, eu lembro que esta frequência de limpeza, de ser 2 vezes ao dia ou de ser 3 vezes ao dia, vai depender também um pouco do número de refeições que é produzida em cada unidade. Se nós tivermos, por exemplo, uma unidade em que serve comunidades hospitalares, como estabelecimentos prisionais, entre outros, que serve refeições desde o pequeno almoço até à ceia, esta periodicidade pode ser aumentada, pode ser incrementada. Se nós estamos a falar de uma unidade de restauração coletiva que serve o almoço, provavelmente, portanto, é fazer a periodicidade que estava estabelecida anteriormente, portanto, ter isso em consideração. Quanto a procedimentos na produção de refeições, a primeira etapa, como sabemos, é o abastecimento da própria unidade, e em relação ao abastecimento da própria unidade, há que ter alguns cuidados acrescidos na recepção e no armazenamento das matérias-primas. A começar logo à recepção das matérias-primas, aqui há sempre quem entrega, há sempre um fornecedor da unidade de restauração coletiva dessas matérias-primas, e, portanto, aqui terá que haver também o cuidado de não haver proximidade entre quem recebe e quem entrega, quem recepciona e quem entrega, limitando-se o acesso, de preferência deixando-se os produtos, os géneros alimentícios e as matérias-primas à entrada da unidade de restauração coletiva. Se possível, evitar as faturas e as guias de entrega em papel, nem sempre é possível, mas pode ser uma das boas práticas. Utilizar luvas de nitrilo ou de látex, portanto, o colaborador que faz a recepção dos produtos, e também providenciar batas descartáveis a esses colaboradores. Terem atenção que quer as luvas, quer as batas, no final da tarefa, portanto, devem ser retiradas, devem ser mudadas. Também aqui a prática da lavagem das mãos, antes e depois da recepção das matérias-primas, deve ser reforçada. Assim como sempre que possível a retirada dos géneros alimentícios ou dos produtos das caixas e das embalagens. Sabemos que em algumas unidades de restauração coletiva que produzem um grande número de refeições, isto é bastante difícil de se concretizar, mas sempre que possível é uma boa prática e também deve ser feito. Prever também uma área extra de armazenamento durante este período, até porque pode haver a possibilidade que não se está a sentir de uma forma muito incisiva, muito, muito forte, mas é sempre preferível ter mais produtos do que aqueles que é necessário, ter produtos que tenham uma longevidade superior ao normal, para em qualquer situação não haver falha no fornecimento das refeições. Durante a realização de todas as atividades também há alguma educação comportamental que é necessário ter, como falar, a não ser quando é necessário, obviamente, trocar impressões entre os elementos da equipa, mas não cantar, não assobiar, pronto, são tudo um reforço positivo das práticas que os colaboradores já têm, mas que se devem tornar mais conscientes neste período. Também alguns cuidados, e isto também advém das normas
das boas práticas de segurança alimentar, como ter tábuas de corte e utensílios de cores diferenciadas, não ter o cuidado com o cruzamento entre as operações, de alimentos crus para alimentos confeccionados, a correta desinfecção dos alimentos a consumir em cru. Portanto, são tudo boas práticas que devem ser tidas em consideração na preparação e na confecção dos alimentos. Em relação à distribuição das refeições, portanto, o passo seguinte, devem ser estabelecidas, e aqui há algumas medidas já mais diferenciadoras e que devem ser tidas em consideração. Na distribuição das refeições, estamos aqui a falar no espaço do refeitório, portanto, algumas medidas como a capacidade, a lotação do espaço, que deve ser revertida para um terço da sua capacidade normal. Portanto, aquilo que deve ser feito deve ser diminuído o número, serem retiradas algumas das mesas existentes, de forma a diminuir o seu número, e aumentando assim o espaço entre as mesas e as próprias cadeiras, dependendo do tamanho das mesas, colocar uma ou duas pessoas em cada mesa. Portanto, são medidas mais práticas que podem ser tomadas. Também na linha de self, no balcão de atendimento, devem ser tomadas algumas precauções, e algumas das mesas que foram retiradas de uso podem ser colocadas na linha de self exatamente para promover o distanciamento entre quem prepara e entrega a refeição e quem recepciona essa mesma refeição. Outra medida também que está a ser utilizada em bastantes espaços é a colocação, por exemplo, de marcas ou de sinalética no chão, que a pessoa saiba qual é o limite em que se pode aproximar. É importante que os locais tenham boa ventilação. Há locais com muitas características mais ou menos adequadas para que possam permitir uma boa circulação e a renovação do ar, mas sempre possível, isso também deve ser feito. Deve ser considerada também o contacto o contacto e a proximidade entre os próprios colaboradores, também mesmo na linha de self, deve ser tido esse cuidado, e as pessoas que estão a prestar o serviço também devem ter isso em atenção. Também é tornar mais consciente esta necessidade. Outro aspecto importante é o diminuir ou até retirar por completo os objetos que costumam estar em cima das mesas. E aqui estamos a falar, por exemplo, dos produtos para o tempero das refeições, os jarros de água, alguns objetos ornamentais que possam existir, portanto, devem ser retirados. Recomenda-se a sua retirada como porta-guardanapos, assim como os meios de pagamento, também ter cuidados em relação aos meios de pagamento, sempre possível, sempre que necessário, sempre que adequado. Deve-se providenciar a colocação de solução antiassética de base alcoólica nos locais, por exemplo, com dispensadores de senhas, ou através da utilização dos meios automáticos de pagamento. Por exemplo, em relação aos talheres e ao guardanapo, é uma medida que pode ser tomada, a sua colocação em saquetas individuais. Também ter alguma cautela com as colheres do café e com os pacotes de açúcar, que são mais manuseados. Portanto, tomar uma série de medidas, e pedir, que é um aspecto também importante, pedir a colaboração dos consumidores para a salvaguarda destas práticas. Há, obviamente, a obrigação de os manipuladores de alimentos, os colaboradores das equipas das unidades de restauração coletiva, de tomarem todos os cuidados para que
não haja qualquer contaminação dos consumidores, mas há também uma obrigação moral dos consumidores a salvaguardarem a saúde das pessoas que estão a trabalhar nas unidades de restauração coletiva. E, portanto, todos contribuírem para que a implementação destas boas práticas decorra sem grandes problemas. Outro ponto que o Ian nos fala é exatamente sobre o fornecimento de refeições para doentes em isolamento. Este tema foi muito bem também foi muito bem desenvolvido pelos colegas das sessões anteriores, cada um na sua área. Aqui é importante definir um circuito de distribuição das refeições para os doentes com Covid-19, de forma a que não haja sempre possível tanto cruzamento com os restantes serviços hospitalares e obviamente, obviamente que as unidades, desculpem, que as instituições hospitalares, em colaboração com as empresas de restauração coletiva, têm feito um excelente trabalho neste sentido. Eu estou aqui já a receber algumas questões. Eu estou já a terminar a apresentação. Do guião e já vou dar seguimento às questões que estão a ser colocadas. Portanto, mas como estava a dizer, aqui portanto, deve ser aquilo que deve ser feito é que os equipamentos e os materiais que servem ao fornecimento de refeições para os doentes em isolamento, portanto, nas áreas Covid-19, devem ser exclusivos para estes doentes e esta é a prática que tem sido seguida desde a palamenta descartável, na maior parte das situações, assim como os circuitos de lavagem e desinfecção, a higienização dos carros de refeições, antes e depois das entregas. Portanto, sempre que possível, fazer aqui uma separação destes materiais e destes serviços para para o fornecimento das refeições destes doentes. Em relação à alimentação dos profissionais das áreas Covid-19, há uma série de cuidados, de boa alimentação, de boa nutrição que se devem manter nestes períodos de maior stress. Sabemos que a alimentação é bastante relevante na capacidade de trabalho e no manter o foco, no manter a atenção. Portanto, há aqui algumas boas práticas que devem ser promovidas portanto, a elaboração de emendas condizentes com esse bom estado nutricional, mas também sensibilizar sempre possível estes profissionais para realizarem as refeições nos seus serviços, isto obviamente sempre que seja viável. Deve ser disponibilizado preferencialmente água engarrafada. Faz aqui uma indicação para a eliminação das saladas, fruta descascada e saladas de frutas, mas isto digamos que é quase no sentido de excesso de zelo face àquilo que são as recomendações da OMS, mas sim, sempre que seja possível isto ser feito como uma medida extra de conforto, pode ser tido em consideração. Depois, para terminar, a gestão de emendas e a oferta alimentar, e aqui, sempre que possível, e um dos aspectos que estavam previstos nos planos de contingência era exatamente um plano de emendas que conseguisse fazer face a uma incapacidade de abastecimento das unidades de restauração coletiva que não se tem vindo a verificar de qualquer das formas, e porque a gestão das equipas pode sofrer, pode ser difícil, pode ser dificultado exatamente porque alguns dos elementos podem contaminar. Aquilo que também foi feito foi uma reformulação do número de dietas existente e sempre que possível, portanto, o número de pratos ou através da inclusão de pratos mais simples. Isso tem vindo a ser articulado
com os diferentes clientes, com os clientes das diferentes tipologias de serviço e tem vindo a ser bastante bem articulado, tem sido bastante positivo. O último ponto, fala-nos das máquinas de venda automáticas de alimentos, que caso a alimentação do local esteja a ser garantido por outras vias, a indicação que é dada é que pode até ser retirada. Caso assim não seja, portanto, há uma série de medidas que devem ser tidas, portanto, no seguimento até da orientação da DGS, e que, portanto, devem ser tidas em consideração. Eu passaria então agora a ver aqui aqui algumas das questões que têm vindo a ser colocadas e que eu desde já muito agradeço e o interesse nesta matéria. A Maria Paulina Ribeiro pergunta se a máscara deverá ser utilizada durante todo o período laboral ou apenas em tarefas específicas. Aquilo que a Direção-Geral da Saúde preconiza é que nas unidades hospitalares, portanto, seja utilizada máscara durante todo o período laboral, não só, obviamente, para todos os elementos que estão nas unidades hospitalares. Como sabemos, esta questão da utilização das máscaras tem sido alvo tem sido alvo de algumas interpretações diferentes. Eu penso que aqui em relação às outras unidades que não aquelas, e reforço, portanto, porque efetivamente a Direção-Geral da Saúde, na sua última orientação, diz exatamente que nas unidades hospitalares todos os elementos devem utilizar máscara, mas, portanto, nos outros locais não há essa recomendação. Em todo o caso, eu penso que o critério deve ser a gestão da equipa, a gestão do bem-estar da equipa. Eu, como falei, nós temos, por exemplo, existem algumas unidades escolares que estão a funcionar em que praticamente não há contacto, portanto, as refeições são entregues ou são levantadas no local, portanto, não há contacto direto com os consumidores. Em todo o caso, eu penso que o critério de decisão deve ser esse, portanto, a gestão do estado emocional das próprias equipas e, portanto, por uma questão de conforto, se for essa a indicação, é isso que penso que deve ser aconselhado. A Filipa Sofia Simas pergunta se mantém os alimentos fornecidos pelos fornecedores em quarentena de 48 horas. Não. Como eu disse, a OMS é muito clara em relação a isso. É altamente improvável que haja uma contaminação. De qualquer das formas, obviamente que há os cuidados que devem ser tidos para evitar a contaminação de quem está a recepcionar as matérias-primas. Agora, transmissão vírica do vírus através dos alimentos, não. Há o descartonamento das embalagens, portanto, há todos esses cuidados que devem ser tidas. Em todo o caso, isto tem muito a ver com as especificidades da unidade, porque, e como eu dizia, sendo aqui algumas das medidas preconizadas quase que como um excesso de zelo, no entanto, em alguns locais, se for viável, até pelo tempo de abastecimento, pela antecedência no tempo de abastecimento da unidade, pode ser aplicada esta medida. O Pedro Santos pergunta se podem vir a faltar determinados géneros alimentícios pelos fornecedores com o decorrer da pandemia, se sim, quais. Não é aquilo que tem acontecido. Efetivamente, em Portugal tem sido garantida a cadeia de abastecimento. Há aqui até outra questão que é as empresas de restauração coletiva, em algumas circunstâncias, ficaram, e uma vez que a sua atividade em alguns dos locais terminou quase de um dia para o outro, portanto, ficaram géneros alimentícios armazenados em algumas dessas unidades. Portanto, não se prevê que venham a faltar.
pontualmente, um ou outro género alimentício, sim, pode faltar, mas isso no período normal também já acontecia, por vezes, até porque as empresas de restauração coletiva trabalham com grandes quantidades de alimentos, por vezes dificulta o abastecimento de um género específico em particular, mas efetivamente isso não se tem vindo a notar. Outra coisa é a distribuição de determinados alimentos em determinados locais. E sim, uma vez que há alguma contenção, uma vez que há alguma dificuldade, aquilo que acontece é que os prazos para a entrega dos produtos podem ser um pouco superiores e sim, pode haver pontualmente a falha de algum produto, mas devido a estas circunstâncias. A Rízia Cristina Eves pergunta: na linha de self-service, quem faz o serviço? Os clientes ou os funcionários que vão colocando os alimentos? Faço essa pergunta porque muitas vezes às pessoas que estão, às pessoas que estão servindo deixam cair os utensílios dentro dos recipientes onde estão os alimentos. Eu vou ver se percebi bem a questão. Uma das indicações é para que o self-service termine. Portanto, em todos os refeitórios, aquilo que deve acontecer é que o prato deve ser finalizado por quem está a servir. E deste modo evita-se esta questão que aqui foi formulada. Eu penso ter percebido a questão que me foi colocada, se assim não foi, eu peço por favor que possa reformular para eu então poder dar a resposta. A Diana Quintas pergunta qual a sua opinião sobre o uso de máscaras e luvas descartáveis pelos operadores durante a preparação e empratamento de refeições. Eu penso que aqui também para conseguir responder melhor teria que haver alguma contextualização, porque podem existir algumas situações em que seja pertinente a utilização das luvas e das máscaras. Como respondia anteriormente, se nós estivermos a falar de unidades hospitalares, sim, sem dúvida nenhuma, ou em algumas unidades de cuidados continuados. Se estivermos a falar em unidades onde não exista qualquer contacto com o exterior, não é necessariamente não é necessário, até porque estamos a falar também de refeições de takeaway. Em todo o caso, e uma vez que uh, por aquela questão da gestão emocional e por um reforço das medidas, sim, sempre que possível devem ser utilizadas. A Filipa Sofia Simas pergunta se pode haver aumento dos preços dos produtos. No contexto da restauração, no contexto da restauração coletiva e em relação a algumas matérias-primas, sim, isso pode-se verificar, mas também devo dizer que a restauração coletiva trabalha na generalidade das unidades de restauração coletiva, trabalha com um preço de venda da refeição ou de serviço definido e, portanto, de momento não está nada previsto que isso se venha a refletir no futuro. Se venha a refletir no imediato. Em todo o caso, esta é uma questão que para o futuro pode ter uma resposta diferente daquela que eu estou a dar neste momento. Mas não há grandes alterações em relação a isso. Há situações pontuais em que isso está a acontecer, mas na generalidade não se reflete. Tem aqui outra questão que foi colocada. Relativamente a unidades inseridas em ambiente hospitalar em que não seja possível manter as recomendações de distância de segurança, está previsto o uso de máscara cirúrgica durante todo o período laboral. E no que toca a produtos para temperar a refeição, deverão ser substituídos por doses individuais ou há outra estratégia prevista. Portanto, em relação à questão das máscaras, sim, ambiente hospitalar, sem dúvida nenhuma, portanto, é essa a recomendação, e a recomendação mais que recomendação, a orientação da Direção-Geral da Saúde, no que toca a produtos para temperar a refeição.
o ideal é que realmente sejam retirados e sejam substituídos sim, por doses individuais. É a recomendação que deve ser feita. Eu penso que respondi a todas as questões que o Rui foi fazendo o favor de me remeter. Outro aspecto que eu também penso que é importante é que a Comissão Europeia já começou a falar e o Governo também já começou a falar sobre portanto, os critérios, serem definidos os critérios para uma abertura gradual do estado de isolamento em que a sociedade se encontra. Portanto, os critérios foram definidos com base nos dados epidemiológicos, com base na capacidade de resposta do Serviço de Saúde, dos serviços de saúde, e também com base no risco de infecção. Especificamente em relação à área da restauração, e aqui englobando também a área da restauração pública, aqui, portanto, a recomendação por parte da Comissão é que essa abertura, esse reabrir gradual destes estabelecimentos seja feito durante um período bastante mais alargado de tempo, com uma lotação reduzida, com horários reduzidos, e que ainda na área da alimentação em refeitórios, de empresas, de escolas, de universidades e de outros locais, exista o mínimo de concentração possível. Portanto, estes também já são medidas que faziam parte dos planos de contingência desenvolvidos pelas empresas, mas eu estou a colocar esta questão porque é importante também, se calhar, percebermos e trabalharmos nesse sentido, de que num futuro relativamente longo, algumas das medidas, portanto, alguma da normalidade não será assim tão normal e algumas das medidas devam permanecer para o futuro. Eu penso que é um aspecto bastante importante, bastante relevante, que deve ser tido em consideração e que neste momento também já deve começar a ser equacionado nas diferentes unidades de restauração coletiva. Eu penso que não há mais questões, ainda tenho mais alguns minutos, e sendo assim, eu também gostaria de elencar aqui um ponto que me parece que é pertinente. Como disse no início deste fórum, as empresas de restauração coletiva têm tido um papel importante e os colegas que trabalham nas empresas de restauração coletiva têm tido um papel bastante importante nesta situação de exceção que nós vivemos. E há aqui alguma dicotomia que surge. Eu digo isto porque para o futuro eu penso que é muito importante nós destas situações de crise retirarmos as lições, portanto aquilo que devemos, as aprendizagens que devemos ter, ver as oportunidades de aprendizagem, e efetivamente aquilo que acontece é que, por exemplo, se nós imaginemos uma instituição de apoio social ou uma instituição hospitalar que não está, em que as refeições não estão a ser servidas por uma empresa de restauração coletiva, portanto, chamada gestão direta, que estão em modo de gestão direta, aquilo que acontece é que, por exemplo, numa unidade hospitalar, essas pessoas, em conjunto com todos os outros colaboradores das áreas dos profissionais de saúde, das áreas da limpeza, de segurança e outros, são abrangidos como sendo profissionais de saúde daquela unidade. Se for uma empresa de restauração coletiva, isso não acontece. E eu penso que para o futuro é importante o setor fazer uma reflexão em relação a este e outros aspectos, e trabalhar estas questões para salvaguardar situações futuras. Penso que é muito importante equacionarmos já esta questão e refletirmos bastante sobre ela. Uma vez que nós trabalhamos nas instituições
dos nossos clientes e, portanto, aquilo que acontece é que se fica um pouco dependente, nomeadamente nas unidades hospitalares, um pouco dependente da forma como como a própria unidade hospitalar lida com a empresa de restauração coletiva. Como eu disse, tem, os, tem havido realmente uma grande união de esforços, tem havido um contacto muito próximo, tem havido uma proatividade muito grande e efetivamente comprova-se mais uma vez que são parceiros de atividades extremamente importantes, que as empresas de restauração coletiva são parceiros de atividades extremamente importantes e que o feedback junto dos colegas dos hospitais e de outros locais foi muito positivo. Mas deixo aqui esta nota esta nota para o futuro, para se refletir sobre algumas questões que surgiram ou que se tornaram, que se tornaram mais proeminentes, dadas as circunstâncias. Outro aspecto muito importante que eu gostava de referir, eu tive cuidado de ler alguns documentos e li um dos documentos que eu li extremamente interessante, foi exatamente sobre o que é que era possível fazer-se, portanto, nestas alturas. Algumas das coisas ficamos impossibilitados de fazer, mas é provavelmente o tempo certo para nos debruçarmos sobre outras que também são extremamente importantes. E o pensamento estratégico é sem dúvida um deles. A questão de nós termos capacidade de resposta, termos agilidade na nossa resposta, pensarmos em aprender com estas situações, pensarmos na questão da confiança e do compromisso com os colaboradores e com os clientes, na liderança. E nestas alturas, liderar é servir. Sem dúvida nenhuma, é um momento em que as lideranças se destacam e isso é extremamente importante. Efetivamente, o pensar na sociedade, o pensar coletivo, porque não há, ou no futuro não vão existir mercados de refúgio, portanto isto é uma pandemia global, não vão existir esses mercados de refúgio, de forma que é muito importante que as decisões sejam tomadas em conjunto com os clientes, com as equipas, com todos os parceiros de negócio, com os fornecedores e com os outros. Efetivamente é uma época em que se revela a máxima empresarial de que o mais valioso ativo das organizações são as pessoas. Eu estou a aproximar o período reservado para esta nossa conversa e eu gostaria de terminar com um agradecimento expresso e bastante forte a todas as equipas, a todos os colaboradores, a todos os manipuladores de alimentos, cozinheiros, motoristas, empregadas de refeitório, empregadas de distribuição, dispenseiros, responsáveis, entre estas equipas estão muitos nutricionistas, muitos colegas. Estes são os verdadeiros artífices da prestação do serviço, que têm tido um esforço, um empenho e mesmo um sacrifício pessoal, não sendo profissionais de saúde, estão a ter um sacrifício pessoal também muito grande. E acima de tudo, com um espírito de missão. Têm tido um espírito de missão, há que dizê-lo, há que reforçá-lo. E outro aspecto também extremamente importante, têm demonstrado toda a competência que este setor de atividade tem, exatamente porque na altura certa, na altura em que era necessária, traduziram em competência o conhecimento que foram adquirindo.
Eu espero ter respondido àquilo que eram as expectativas deste fórum. Reforço os agradecimentos à Ordem dos Nutricionistas por nos ter proporcionado este, este guia. Os agradecimentos ao Rui e a todos os colegas da Ordem dos Nutricionistas, que sei que têm estado no background em teletrabalho, mas a fazer sempre um trabalho muito próximo de todos os colegas. Agradeço a todos aqueles que participaram neste fórum, nutricionistas e outras pessoas com interesse nesta matéria, e cuidem-se até um dia destes. Uma boa tarde e muito obrigada.